Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, fazendo parte desse painel sobre um tema super importante, que é a alfabetização das crianças na idade certa. Todo mundo consegue me ouvir? Quem consegue me ouvir, levanta a mão. Uau, que maravilha, olha a responsabilidade, pessoal. Bom, a gente vai ter para esse painel 10 minutinhos para eu falar rapidamente sobre o estado da arte em relação à alfabetização. Depois temos 4 apresentações de boas práticas, apresentação da Política Municipal de Alfabetização e Letramento de Joinville, apresentação das estações de aprendizagem no Integral de Timbó, apresentação do projeto Somos Todos Imigrantes de Itapiranga, e apresentação do acompanhamento da alfabetização de Itapema. Cada apresentação tem 10 minutos, né? Cada participante tem 10 minutos para poder falar. Entre uma apresentação e outra, eu vou fazer algum comentário e depois a gente vai deixar os últimos 20 minutos para quem quiser fazer pergunta, nos realizar as perguntas, e eu vou ler as perguntas que vêm chegar aqui por esse aparelhinho. Tudo bem? Bem-vindas, queridas. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a situação da alfabetização no Brasil, acho que a maioria de vocês já sabem, mas é uma situação que a gente chama que a gente vive uma tragédia silenciosa. O Brasil vem melhorando os seus resultados em relação à alfabetização, a gente tem uma tendência de melhora, mas ainda temos muitos desafios. Como vocês podem observar, em 2016, nós tínhamos uma avaliação que era a avaliação da alfabetização, a ANA, que apresentava que 45%, só 45% dos alunos no terceiro ano estavam alfabetizados na idade correta. Depois, em 2019, a ANA para de existir e a gente começa a ter avaliação no segundo ano dentro do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e a gente observa que apenas 55% dos alunos estão sendo alfabetizados na idade certa, que, como bem preconiza a BNCC, é o segundo ano do fundamental. A pandemia veio, todo mundo que trabalha com educação e com alfabetização especificamente observou um desafio enorme e a gente viu que a gente teve um impacto muito grande da pandemia. Apenas 31% das crianças ficaram alfabetizadas na idade correta em 2021. A gente tem uma boa notícia, sim, ainda é muito preocupante a situação da alfabetização no Brasil, mas a gente teve uma melhoria e superamos resultados pré-pandêmicos. E em 2023, com o indicador criança alfabetizada, o indicador novo em relação à alfabetização, a gente tem 56% de crianças alfabetizadas no segundo ano. Opa! O que podemos observar? As evidências mostram que a alfabetização ela é uma etapa principal e fundamental para o desenvolvimento da criança, para que ela tenha um percurso escolar adequado. Então, o que a gente pode ver? Que crianças que são alfabetizadas na idade correta, elas têm uma renda familiar maior. A gente observa que alunos os 63% dos alunos que não concluem um ensino médio, né, são pessoas que não foram alfabetizadas na idade correta, tá? E, para além de todo o impacto na experiência escolar desse estudante, a gente tem um impacto na vida desse estudante. Então, a alfabetização na idade correta, ela é elemento fundamental para a diminuição da evasão, do abandono e da reprovação dos alunos. Mas o que é uma criança alfabetizada? Acho que vocês acompanharam que em 2023 o INEP ele fez uma pesquisa que chama Pesquisa Alfabetiza Brasil, na qual ele faz um corte na escala do SAEB e com esse corte ele mostra que a partir dos 743 pontos o Brasil identificou o que era uma criança alfabetizada. Uma criança alfabetizada é aquela criança que realiza a leitura e processos básicos de interpretação de texto. Ela lê textos curtos. Então, muitas vezes, o professor, em sala de aula com seus alunos, vê o aluno lendo uma palavra, lendo uma frase,
e já fala, bom, já está alfabetizado. Não, a criança ela precisa ler textos curtos e compreender esses textos curtos. Ela precisa ler com fluência esses textos e compreender esses textos. E a gente sabe aqui, pessoal, que para problemas complexos não existe solução mágica. Não vai ser um único material didático maravilhoso que vai resolver, não vai ser uma única avaliação que vai resolver, ou apenas a formação de professores. É uma combinação de fatores de sucesso que podem alavancar a melhoria dos resultados de alfabetização. Então, para grandes problemas, nós pensamos que precisam ocorrer soluções sistêmicas. E essas soluções sistêmicas, elas envolvem comprometimento político, elas envolvem realizar avaliação dos seus alunos com uma periodicidade, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação no final do ano, a somativa, para poder trazer insumos pedagógicos para esse professor. É fundamental também formação de professores, e não adianta fazer uma formação em serviço que seja uma formação que a gente trate de conceitos teóricos sobre a episteme da criança. É uma formação que fale sobre o dia a dia, a prática desse professor junto desse aluno. É uma formação que traga elementos do material didático que é usado na sala de aula para essa discussão no momento formativo. Uma formação que fale da avaliação e dos resultados da avaliação para ser refletido nos momentos formativos. Então, a gente precisa ter comprometimento político, avaliação constante, periódica, com resultados disponibilizados. É fundamental formação, material didático adequado e incentivos. O que são esses incentivos? A gente ouviu hoje de manhã sobre o ICMS Educação. A gente está podendo aqui compartilhar boas práticas, que são incentivos, tanto para quem está podendo compartilhar, como também para quem está ouvindo. Então, são diversas formas, tanto de reconhecimento, que pode ser por meio financeiro, mas reconhecimento das boas práticas também, tá? Nós, além de termos esse estado da arte sobre a alfabetização aqui no Brasil, vocês sabem que em 2023 o governo federal lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Esse compromisso é uma política federal que está organizada em 5 eixos. Tem o eixo de governança e gestão, que faz parte da Renalfa. Então, são mais de 7 mil profissionais da educação olhando para a temática da alfabetização. Depois a gente tem avaliação e sistema para avaliação, tem as diretrizes para avaliação, tanto do ponto de vista das avaliações estaduais, que são avaliações que, com base nisso, é extraído o indicador criança alfabetizada. Também tem o SAEB, segundo ano. Também teve a pesquisa Alfabetiza Brasil. Depois tem boas práticas e reconhecimento. Então, ano passado nós tivemos o selo, a premiação do selo, e outros prêmios vão surgir. Tem repasse do governo federal para infraestrutura, para formação dos cantinhos de leitura e também para a realização de formação de professores alfabetizadores e professores da educação infantil. Uma das práticas que a gente vai observar aqui é que a gente tem, uma das boas práticas compartilhadas aqui, é que a gente tem uma boa discussão sobre essa transição da educação infantil para o Fundamental 1. Então, acho que vale a pena a gente observar e aprender com isso. Depois, algumas ações, né? Os municípios, eles são fundamentais nesse processo de alfabetização. A gente sabe que 80% das matrículas estão na mão dos municípios, então é um esforço que é de todos para que a gente possa superar o problema da alfabetização no Brasil, né? Então, é importante que os municípios façam a readesão ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada para conseguir continuar recebendo esse recurso. É importante a participação nas avaliações, especialmente para acompanhamento dos alunos e para fortalecimento da gestão pedagógica. É importante que a alfabetização, ela precisa ter, as políticas de alfabetização tenham as suas intervenções sistêmicas e não apenas focando num único aspecto. É fundamental que prefeitos e secretários municipais de educação estejam apropriados dos critérios do VAR e também do ICMS Educação. Então, momentos como esse, como trocas, os secretários indo conversar com os prefeitos em relação ao VAR e ICMS, são conversas importantes de acontecerem.
É primordial um comprometimento político, então, que os secretários estejam envolvidos nos momentos de formação. Isso faz um maior engajamento dos professores e gestores escolares, que os secretários chamem os prefeitos para poder participar, mandar um vídeo para esses professores. O engajamento de todos na temática da alfabetização, ele é fundamental para que a gente possa virar esse jogo e superar o problema do analfabetismo das crianças na idade adequada. Para além disso, a alfabetização ela precisa ser uma prioridade de todos, e quando a gente fala de todos, são dos professores, dos gestores escolares, das equipes técnicas das secretarias, dos secretários e prefeitos, e de modo que a gente consiga também comunicar para as famílias as questões relacionadas à alfabetização. E é muito importante o momento de reconhecer as boas práticas e reconhecer os profissionais de educação que estão realizando um bom trabalho relacionado à alfabetização. Bom, fiz esse preâmbulo aqui sobre o estado da arte da alfabetização. Eu vou passar a palavra para o pessoal aqui de Joinville. Vamos começar, Joinville, responsabilidade, né? E Com você certeza. tem 10 minutos, eu vou acompanhando por aqui, pode ser? Com certeza. É melhor você acompanhar, porque o professor fala demais, isso é fato. Eu vou passar para Então, você. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É importante só você falar o seu nome para poder vir a apresentação. Tá. Então, meu nome é Giane, Joinville, política de alfabetização e letramento da Rede Municipal de Ensino de Joinville. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer estar participando dessa mesa. Aqui. É isso. É um prazer estar participando dessa mesa. Agradeço imensamente, agradecemos, Joinville agradece por vocês estarem aqui. E ao Tribunal de Contas por oportunizar esse momento onde nós podemos fazer essa troca tão importante num tema que é extremamente relevante, que é a alfabetização das nossas crianças. Alfabetizar, antes de eu entrar rapidamente no compartilhamento da nossa experiência, é importante nós termos ciência de que alfabetizar é uma tarefa exclusiva da escola. Vocês podem acessar os canais de YouTube, tem aula de tudo quanto é tipo, culinária, inglês, matemática, língua portuguesa, literatura, mas alfabetização não tem. Tem várias dicas de como alfabetizar, mas alfabetizar uma criança exige um profissional da educação capacitado. Por quê? Porque é um processo cognitivo complexo que exige criar hipóteses e desestabilizar essas hipóteses de escrita, até que essa criança compreenda o código linguístico. Então, todos da escola precisam ter a responsabilidade, precisam ter a consciência do que é um processo de alfabetização, inclusive para auxiliar essa criança, auxiliar uma família e fazer com que a criança seja alfabetizada na idade certa. Então, quando eu sou servidora concursada da Rede Municipal de Ensino de Joinville e hoje eu ocupo o cargo de diretora executiva de políticas educacionais. Quando nós entramos na rede lá em 2021 e eu fui alfabetizadora durante muitos anos, a gente encontrou um momento delicado da nossa rede. E aí eu coloco ali para vocês como que nós encontramos em relação à alfabetização. Em primeiro lugar, não havia a inexistência de ações de desenvolvimento de articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental. Cada segmento trabalhava independente, sem conversa. Nós estávamos com a ausência de um método que auxiliasse as crianças a compreender o código linguístico, porque letramento é a vida inteira. Alfabetizar, compreender o código linguístico é até o 2º ano. A criança precisa compreender como esse código funciona e ele é um processo muito complexo, então ele precisa de um método e nós não tínhamos um método na época. Eu pulei lá em cima, a formação de professores, desenvolvimento profissional também não estava acontecendo na época e a privatização de documentos norteadores que pudessem embasar esse trabalho. Considerando que nossa rede é uma rede muito grande, nós temos inúmeros professores alfabetizadores de excelência e com o passar dos anos, esses alfabetizadores acabaram assumindo outras funções dentro da rede. E aí entraram novos profissionais e sem formação,
sem esse acompanhamento, sem esses documentos que fazem essa norteação do processo, a situação fica meio complicada. Então, dentro desse processo, o que nós trabalhamos aí desde 2021 para cá? Em primeiro lugar, a equipe de formação. Hoje nós temos uma equipe de formação na Secretaria Municipal de Educação, que é coordenada pela Áurea, pela nossa coordenadora Áurea, e nós fizemos uma divisão nessa equipe. Nós temos 2 equipes de formação, uma equipe da educação infantil até o 3º ano. Por quê? Porque nós entendemos que a educação infantil e a alfabetização, esse ciclo, essa alteração que tem da criança, quando a criança sai do 1º ano, do 2º período da educação infantil, e ela vai para o 1º ano, não pode ter quebra. Se nós somos a mesma rede de ensino, se esse aluno é matriculado conosco, ele precisa ser perpetuado dentro da rede como uma educação a nível integral. Então, eu não posso, a educação infantil ela não pode estar num quadradinho e a alfabetização e o ensino fundamental no outro quadradinho. Eles precisam se conversar. E essa conversa começa pela formação dos gestores. Então, nós começamos a fazer a formação dos gestores da educação infantil e do ensino fundamental juntos. Nós começamos a fazer a formação de professores da educação infantil e do 1º, 2º ano, 3º ano juntos. E essa coordenadora, ela faz a coordenação desses 2 segmentos. Ela acompanha a criança desde a creche, a equipe dela acompanha a criança desde a creche até o 3º ano. Depois o Juliano, que é o nosso outro coordenador de formação, assume do 4º até o 9º ano. Então, esse foi um diferencial para a gente quebrar essa divisão entre o que é da educação infantil e o que é do ensino fundamental. Nós implantamos um método de alfabetização. Então, o método é visio-articulatório para o ensino fundamental e a consciência fonológica para a educação infantil. Então, não é uma educação infantil que ela vem, agora todo mundo sentado um atrás do outro, caderno, não. No próprio fazer docente do professor da educação infantil, ele vai trazer a consciência fonológica. É na rima, é na cantiga, é na brincadeira. Qual é a intencionalidade pedagógica desse professor? E aí é consciência fonológica. Na equipe da Áurea, existe uma profissional só para trabalhar a consciência fonológica e o método fono-fisio-articulatório com os professores, com os alunos e com as equipes. Então, todo mundo começou a ter um direcionamento, não é mais cada um faz do jeito que acha que deve fazer. E aí, o achar que deve fazer, muitas vezes, ele busca o seu modelo mental. E o seu modelo mental é um modelo que nós somos alfabetizados. Então, se nós não damos esse direcionamento, se nós não damos esse caminho, vai deixar um vácuo, e esse vácuo, ele é preenchido por alguém, ou por algum método, ou por alguma coisa. A nucleação. Então, hoje, os nossos CIs, as nossas escolas, elas são nucleadas. Foi feito um estudo para averiguar quantas crianças saem da educação infantil, quando elas saem da educação infantil do 2º período, qual é a unidade que ela vai, qual é a escola que ela vai ser matriculada. Então, esse número, dependendo do número de alunos matriculados naquela escola, foi feita a nucleação. Hoje, os diretores da educação infantil e do ensino fundamental, eles precisam conversar, eles precisam planejar. Inclusive, as formações, elas são feitas nas escolas. Junto com o auxílio da PAP, na educação infantil nós temos a professora do apoio pedagógico e na escola nós temos o supervisor. O supervisor e a PAP dividem essa formação do seu grupo de trabalho, dos profissionais que vão alfabetizar essas crianças. Então, esse trabalho da nucleação, isso foi maravilhoso. Por quê? Porque até então, o ensino fundamental ocupava a educação infantil, porque não sabia o que a educação infantil estava fazendo, como ela trabalhava, quais eram as suas diretrizes, e a educação infantil culpava o ensino fundamental porque dizia que o ensino fundamental engessava as crianças, não respeitavam as suas infâncias. Quando os 2 grupos começaram a trabalhar junto, planejar junto e discutir o que é essa infância, o que é essa escolarização, e que a educação infantil também tem um papel importante em tudo isso, nesse desenvolvimento dessa criança que vai para o 1º ano, as coisas ficaram muito mais fáceis e os diálogos ficaram muito mais eficientes.
Tanto que a gente teve ano passado, na feira de matemática, uma professora do segundo período da educação infantil, uma professora do primeiro ano, que apresentaram um trabalho juntos na feira de matemática. Planejaram juntos, desenvolveram juntos e compartilharam juntos esse fazer docente. E com tudo isso, a gente lançou no ano passado a nossa política de alfabetização e letramento da nossa rede. Ela está disponível no nosso site para que todos possam acessar. E essa política, no meu entendimento, eu que sou da educação há muitos anos e tenho uma grande jornada na alfabetização, ela é um grande diferencial porque ela não separou a educação infantil e o ensino fundamental. Ela vem discutindo o que fazer na educação infantil e o que fazer no ensino fundamental para que as nossas crianças cheguem no segundo ano alfabetizados. Então, todos os sujeitos da escola estão trabalhando juntos para que a gente chegue em bons resultados e que cumpra que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa. Diante disso, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Opa! Aqui. Em 2021, que nós fizemos a nossa primeira avaliação, porque isso tudo precisa de estudo, precisa de política, dar sentido para o professor lá na ponta. Eu não posso simplesmente chegar num CI e dizer assim, olha, agora vocês vão ser nucleados, agora vocês vão planejar e vão fazer formação junto com os professores dos anos iniciais. Então, tudo isso precisa ser discutido, plantado. Então, no ano de 2021, nós fizemos isso. No ano de 2021, a gente fez esse trabalho, trabalhamos com os diretores, supervisores, PAPs, começamos a fazer os primeiros movimentos com os professores. Em 2022, a gente realmente começou fortemente a efetivar essas políticas que eu mencionei para vocês. Então, no ano de 2021, esse é um resultado de uma avaliação somativa feita com os alunos do segundo ano. Nós terminamos o ano com 18% dos alunos no padrão de desempenho abaixo do básico, e 26 alunos no avançado. Eu não coloquei aqui o adequado e o básico, eu coloquei os dois extremos. O abaixo do básico, que são os alunos que precisam de uma atenção especial para se alfabetizar, e os alunos no avançado, que são os alunos que é o sonho de todo professor alfabetizador e de toda a escola ter. Em 2024, nós fechamos com 8% dos alunos abaixo do básico e 42% nos alunos avançados. Então, se eu somo tudo, nós fechamos o ano de 2024 com 92% dos nossos alunos alfabetizados, entre o básico, o adequado e o avançado. Então, isso é um resultado positivo que vai surtir efeito em todas as outras séries, em todos os outros segmentos, porque primeiro a gente ensina a ler, depois a criança a ler para aprender. Então, acreditamos que as nossas políticas estão indo na direção certa. Muito obrigada. Super obrigada pela apresentação. Acho que você trouxe um panorama muito promissor. Eu queria destacar alguns pontos aqui. Primeiro ponto é em relação aos alguns fatores de sucesso do que você compartilhou com a gente, né? Então, acho que é fundamental ter um bom diagnóstico. Foi o primeiro movimento que a rede fez. Depois a rede tomou uma decisão consciente, que seria, eu quero ensinar os alunos do segundo ano a compreenderem o código linguístico de forma lúdica. E tomar essa decisão, muitas vezes, é um ato de coragem, porque existem resistências dos professores em qualquer caminho a ser seguido ou qualquer novidade. Então, a rede tomou uma decisão que vem mostrando resultados. Depois, uma maior articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental, e essa articulação ela é observada também na formação que ocorre junto com esses professores, demonstrando o papel da educação infantil e a importância da educação infantil nesse ciclo de alfabetização. Não pode uma criança que vai ser alfabetizada até o segundo ano, ela não pode começar esse processo no primeiro ano ou no próprio segundo. Então, tem um caminho a ser seguido, mas sempre respeitando as especificidades de cada etapa, de cada idade. Depois teve o processo de nucleação, que também é um ato de coragem, também é algo, podemos dizer, espinhento, assim, né, desafiador. E, por fim, tem a política de alfabetização e letramento, que vocês lançaram e estão conseguindo exatamente para amarrar tudo isso. Não está funcionando.
arrumar, tem que pedir para arrumar. Bom, mas é isso e parabéns pela experiência. Eu passo a palavra agora para Timbó, para que possa compartilhar a experiência. Eu vou te avisando em relação ao tempo, fica tranquila. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho, então, dessa nossa prática. Eu me chamo Giovana Salvador e vou apresentar a prática de estações de aprendizagem no integral. Já falei o nome, Giovana. Então, o projeto Estações de Aprendizagem, ele faz parte, então, do programa de escola em tempo integral, que visa promover um ambiente dinâmico e inovador. Então, a nossa proposta, ela se baseou em 4 eixos aqui. Então, a gente fala um pouquinho do engajamento ativo dos estudantes, que ele acontece através das atividades diversificadas que são promovidas. Elas são atividades lúdicas, significativas, elas despertam o interesse, a participação. A gente fala também um pouquinho da alfabetização na idade certa, ao integrar nesse projeto de estações atividades que desenvolvem a leitura, o raciocínio lógico, a escrita, a oralidade e sempre de forma contextualizada. Falamos um pouquinho da gestão escolar comprometida com resultados, visto que existe o acompanhamento dos planejamentos, existe a execução das ações e, com isso, a gente garante, então, uma coerência pedagógica mais significativa. E também a gente fala um pouco dos indicadores, quando avaliamos, então, essas práticas e apresentamos estratégias inovadoras que atendam, então, às reais necessidades dos nossos alunos. Então, agora, qual era o diagnóstico do problema? Então, só para vocês entenderem, eu vou contextualizar a nossa realidade. Então, a Escola Municipal Professor Nestor Margarida, ela atualmente conta com 760 alunos, dos quais 210 alunos fazem parte, então, do integral. São 10 turmas da integral, tá? Então, são 4 turmas de primeiros anos, 3 turmas de segundos anos, e 3 turmas de terceiros anos. E o integral é sempre um desafio, porque as crianças ficam 8 horas diárias na escola. Então, como a gente vai trabalhar de forma atrativa e motivadora com esses alunos? Então, esse foi um dos primeiros pontos. Então, é crucial que esse período ele seja atrativo, que ele seja significativo. Caso contrário, a gente vai ter, vai encontrar alunos desinteressados, cansados, e aí isso vai acabar comprometendo a aprendizagem. A dificuldade, então, em manter esse engajamento, essa motivação, porque às vezes as atividades acabam se tornando repetitivas. A questão dos professores, cada professor ele possui habilidades e paixões únicas e a gente tem que aproveitar isso, sim. Então, valorizar esses talentos dos professores, potencializar essas diferentes formas de aprender, até porque nós somos todos diferentes e aprendemos de maneiras diferentes. Então, eu preciso pensar em alguma estratégia que consiga atingi-los. E eu acho que o mais importante aqui, então, faltava um modelo pedagógico estruturado que equilibrasse o conteúdo, a expressividade e o acolhimento. Então, como ele foi implementado? Então, o integral, ele é bem recente na nossa escola. Em 2020 iniciamos, aí veio todo esse período pandêmico. Em 2022 nós retornamos, então, com 6 turmas na época. 2023, 9 turmas, 24, 9 turmas, e esse ano, então, 10 turmas. Então, a gente pensou em como melhorar isso para realmente promover essa motivação dos alunos e essa participação. Então, a gente idealizou ano passado, 2024, e esse ano, então, em 2025, a gente conseguiu efetivar. Então, são 10 turmas do integral, são as 10 turmas que eu já mencionei antes.
E aí nós criamos 10 estações diferentes, que abordam temáticas diferentes e desenvolvem habilidades diferentes, para tornar isso mais atrativo. Cada professor, então, ficou responsável por uma estação. Então, como é que funcionou isso? Então, ano passado, eu apresentei o projeto para eles, essa ideia, pedi se eles aceitassem, né, esse desafio, e todos ficaram bem motivados e aceitaram os desafios. E a gente foi comentando sobre ideias do que nós poderíamos estar trabalhando nessas estações. E eu deixei eles escolherem também as temáticas. A gente pré-definiu 10 temáticas, e aí eles foram escolhendo de acordo com as suas afinidades. Acontece através de um sistema de rodízio mensal entre as estações, com no máximo 22 alunos, então, em cada estação. Então, por exemplo, no mês de março, os alunos vão frequentar uma determinada estação, mês de março inteiro. Aí, em abril, eles mudam de estação, ficam o mês inteiro. Em maio, e assim até o final do ano. Existem crachás coloridos com marcações dos períodos já percorridos. Por quê? Porque nós fizemos a mistura intencional dos alunos. Então, não é a turma do primeiro ano 1 que vai lá para o projeto da Estação do Saber Lógico durante o mês de março. Não. Vão ser 4 alunos do primeiro 1, 4 alunos do primeiro 2, 4 do primeiro 3 e 4 do primeiro 4. 4 do segundo 1, 2 e 3. 4 do terceiro 1, 2 e 3, até compor, então, essa turma de 22 alunos. Mas eles também não vão nesse mesmo formato para a próxima estação. Então, a gente troca tudo de novo. Então, não é aquele aluno que foi lá na Estação do Saber Lógico no primeiro mês que vai para o outro com os colegas que já acompanharam ele no primeiro mês. A gente faz de novo uma troca. E o interessante dos crachás, os crachás eles têm uma marcação colorida, e a gente faz uma perfuração, como acontece realmente com o bilhetinho lá de uma estação de trem. E as perfurações elas são diferentes. Então, as crianças sabem qual é o mês que elas estão percorrendo naquele dia. Então, a gente já está trazendo aí o quê? O protagonismo juvenil, a autonomia deles. Isso é muito interessante. Aqui, resultados. Quando a gente fala de resultados, assim, é mais difícil de falar porque esse ano nós iniciamos nesse formato. Então, a gente iniciou nesse ano esse formato. Então, a gente já tem algumas coisas, algumas questões que a gente pode mensurar. Então, a gente falou um pouquinho da alfabetização ali na idade certa, porque a gente está fortalecendo a leitura e a escrita. Então, isso vai gerar o quê? Lá na frente vai gerar uma base sólida para todo o aprendizado daquela criança. O engajamento estudantil, então, elevado, o aumento da motivação, da participação nas atividades. Então, a gente percebe que nos dias que acontecem o projeto das estações, as crianças não querem faltar, às vezes os pais acabam marcando médico, alguma coisa assim. Então, como isso acontece no contraturno, naquele dia eles não querem sair, eles querem ficar, não querem perder essa participação. A melhoria no comportamento, isso que é bem interessante, porque como a gente está trazendo crianças com faixas etárias diferentes, então eles um acaba ajudando o outro e isso melhora a questão dos conflitos e a cooperação entre pares, que tanto se falou hoje, né? A valorização docente, porque os professores eles têm autonomia para desenvolver essas atividades, né? E isso vem de acordo com também as afinidades que eles têm. E o fortalecimento da cultura escolar, então, reforçando então, o pertencimento e a identidade coletiva. Eu vou pedir agora para passar o vídeo. É um vídeo que vai falar das estações e tem umas fotos e filmagens, então, para vocês entenderem melhor. Olá! O trem das estações está prestes a partir. Chegou o momento de apresentar um projeto inovador, pensado para proporcionar às crianças uma experiência cheia de descobertas, diversão e muita aprendizagem. No trem das estações, os estudantes embarcarão em uma jornada mágica, passando por 9 estações incríveis. Em cada parada, terão a oportunidade de explorar novos conhecimentos de forma criativa e envolvente. Ao longo do ano, a cada mês, eles vivenciarão uma nova estação, sempre com atividades estimulantes que incentivam
incentivam o aprendizado de maneira lúdica e significativa. E o mais especial, cada criança poderá escolher por qual estação deseja começar. Preparem-se para acompanhar essa viagem cheia de possibilidades e crescimento. Estação do saber linguístico. A alfabetização e o letramento são processos fundamentais para o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de comunicação. Nessa estação, os alunos serão expostos a diversas práticas de leitura e escrita que estimulam a compreensão e produção textual, desenvolvendo o prazer pela leitura e a confiança na escrita. Estação do saber lógico. O raciocínio lógico e matemático é essencial para a resolução de problemas e a tomada de decisões no cotidiano. Esta estação incentiva o pensamento lógico por meio de desafios que envolvem a manipulação de materiais concretos e a resolução de problemas práticos alinhados ao desenvolvimento cognitivo infantil. Estação Encantamente. A oralidade é uma das formas mais antigas e naturais de expressão humana. O desenvolvimento da comunicação oral e da criatividade é fundamental para a construção da autoconfiança e para a interação social. Esta estação utiliza a contação de histórias e atividades teatrais para estimular a imaginação e a expressividade das crianças. Estação Educa-Vida. A educação socioemocional é fundamental para o desenvolvimento do autoconhecimento e do controle emocional. Nesta estação, as crianças serão incentivadas a refletir sobre suas emoções, sentimentos e atitudes, promovendo o bem-estar emocional e a construção de projetos de vida desde a infância. Estação Consciência. O contato com o mundo das ciências desperta a curiosidade e o espírito investigativo nas crianças. Por meio de experimentos simples, elas podem explorar os fenômenos da natureza e aprender a observar o mundo de maneira mais crítica e questionadora. Estação Rebola a Bola. A musicalização estimula o desenvolvimento da percepção auditiva, da coordenação motora e da sensibilidade emocional. Nesta estação, as crianças terão a oportunidade de vivenciar a música de maneira ativa, participando de cantigas, brincadeiras musicais e exploração de instrumentos. Estação Joga Mundo. O trabalho em equipe e a cooperação são habilidades essenciais para a vida em sociedade. Através de jogos cooperativos, as crianças aprendem a importância de ajudar uns aos outros, respeitar as regras e valorizar o esforço coletivo. Estação Tecendo Sonhos. A criação manual permite o desenvolvimento de habilidades motoras finas e da criatividade, além de promover o relaxamento e a paciência. Nesta estação, as crianças terão a oportunidade de explorar diferentes técnicas de trabalhos manuais. Estação Pedra, Papel, Tesoura. A arte de dobraduras, como o origami e o contato com elementos da natureza, estimulam o pensamento geométrico, a concentração e a percepção estética. Nesta estação, as crianças poderão criar formas e figuras a partir de papel e outros materiais, integrando arte e natureza. Estação Mundo das Descobertas. As crianças são naturalmente curiosas e fazem perguntas constantemente sobre o mundo ao seu redor. A estação Mundo das Descobertas tem como objetivo estimular essa curiosidade inata, promovendo a investigação, o pensamento crítico e a busca por respostas de forma lúdica e interativa. Explorar o porquê das coisas amplia o repertório cultural,
incentiva a autonomia no aprendizado e desenvolve habilidades de pesquisa e análise. A cada estação, as crianças terão a oportunidade de aprender, criar e se desenvolver de maneira prazerosa e dinâmica. Com essa proposta, queremos tornar o processo de ensino ainda mais envolvente e significativo, garantindo que cada estudante explore seu potencial ao máximo. Muito bom. Quer complementar? Já estou chamando aqui um apoio nosso. Mas olha, muito bom poder te ouvir e eu fiz algumas anotações assim sobre essa experiência. Primeiro, a importância da ampliação do tempo para uma escola para dar conta de tanta coisa bacana que precisa acontecer, né? Em 4 horas a gente não consegue rodar por tantas estações, poder ter uma escuta tão cuidadosa dos professores e dos alunos. Então eu queria destacar o tempo, ele é um meio, não é um fim, mas ele é um meio para poder proporcionar um projeto pedagógico de maior qualidade. Depois, não basta só ampliar o tempo, mas é importante pensar esse modelo pedagógico adequado que você trouxe, então, que leva em consideração o conteúdo, a expressividade e o acolhimento. Achei muito interessante quando você menciona a especificidade de cada professor, o quanto é importante ter uma escuta ativa e atenta em relação aos desejos, aos sonhos, às competências e habilidades desses professores, e a partir daí também fazer com que eles possam ser escutados e participem desse modelo do projeto pedagógico. E, por fim, achei muito interessante os resultados que você traz, que são resultados tanto de melhoria de aprendizagem, mas de maior engajamento dos alunos em relação às experiências pedagógicas na escola, melhoria do comportamento. Você percebe também o engajamento dos professores, então você, a partir dessa escuta, tem uma maior valorização dos professores e fortalecimento da cultura escolar. Acho que com isso, você consegue ter, sim, um trabalho socioemocional de muito maior qualidade e com muito mais efetividade. Então, eu queria parabenizar pela essa experiência. E agora a gente passa para a próxima apresentação. Você já está conseguindo ver? Então, a nossa próxima apresentação aqui vai ser sobre o projeto Somos Todos Imigrantes de Itapiranga. Você tem 10 minutos e aí depois eu faço... Você tem 10 minutos e aí depois eu faço as minhas considerações. Você consegue enxergar daí ou prefere mudar de lugar? Tá bem tranquilo? Então tá bom. Boa tarde. Me chamo Karen Schneider. Sou do município de Itapiranga, oeste de Santa Catarina. Temos em torno de 17 mil habitantes, é uma cidade pequena, né? E quero primeiramente agradecer aqui a presença da equipe pedagógica, a diretora de uma da escola sede, onde tem o projeto, ao prefeito, à primeira-dama e ao nosso chefe de gabinete. Esse projeto, a gente começou a esboçar ele no final de 2024, devido à crescente que a gente tem da chegada de imigrantes. Trago aqui para vocês um gráfico, para vocês terem ideia, certo? Hoje a gente tem em torno de 2.300 alunos matriculados na rede. Desses 2.300, 729 são alunos imigrantes, que dá um percentual de 24,4% de alunos imigrantes. Com essa chegada, tivemos que pensar e buscar alternativas pedagógicas para auxiliar nossos professores em sala de aula, né? E esses imigrantes,
estão vindo para o município devido à oportunidade de trabalho da empresa JBS, né? Então, a gente tem muitos desafios educacionais na nossa rede, começando pela distorção idade-série, né? Série-idade. Por quê? Porque o ano na Venezuela, ele começa em setembro e termina em junho e julho, o que é nesse período que eles acabam imigrando para o Brasil e ficam sem estudar, achando que o ano letivo está concluído. Chegam lá no Brasil, nos procuram apenas no ano seguinte, o que já temos ali uma distorção que a gente precisa estar resolvendo. Então, diante de todo esse cenário, a gente precisou procurar algumas alternativas pedagógicas para auxiliar os professores em sala de aula, começando pela linguagem, né? Que esses alunos vêm da Venezuela, falam apenas espanhol, chegam dentro de uma sala de aula onde não é a língua deles, né? Então, a gente precisa buscar ferramentas. E, diante disso, a gente sentou e esboçou todo esse projeto, né? Que hoje faz, desde o início desse ano, que a gente está colocando ele em prática. Então, é um trabalho também novo para nós, que está sendo um trabalho de formiguinha. Então, ele funciona, o projeto, no contraturno escolar, nas escolas onde a gente consegue ter esse contraturno escolar, porque em algumas a gente tem apenas o turno integral, né? Que são na Escola Esperança, que é no bairro Santa Teresa. Como vocês podem ver, a gente tem em torno de 160 alunos imigrantes, que para a escola é representado por um percentual de 40% dos alunos lá. Nessa escola a gente tem educação infantil, anos iniciais e anos finais, e também na escola FUNEI, que é no centro, certo? Que a gente tem em torno de 85 alunos, que representa 27,5% de alunos. Para vocês terem ideia, a gente recebe semanalmente alunos imigrantes na nossa rede. Essa semana, inclusive na segunda-feira, eu recebi 8 alunos, então é bastante, né? E a gente já iniciou o ano letivo e a gente precisa inserir eles dentro da escola, inserir eles dentro da realidade escolar, o que é um desafio diariamente para nós, né? Então, a gente está atendendo em torno de 111 crianças. Essas crianças que estão chegando, nem todas a gente consegue contemplar, né? Então, a implementação dele, a gente organizou em 5 eixos, né? Que é, primeiro, um ponto de acolhimento fixo, que é nessas 2 escolas. Uma sondagem diagnóstica personalizada, ou seja, cada família que chega, a gente analisa todos os documentos. A gente ressalta que nem todas as famílias que vêm de lá vêm com documentação. Então, a gente precisa fazer a aplicação da prova de classificação, que inclusive a gente está amparada por lei na LDB, né? E depois dessa prova, dessa sondagem, a gente faz toda essa anamnese e encaminha para o professor já, para que ele já saiba quais são as dificuldades e o que ele precisa estar adaptando em sala de aula para esse aluno, né? A gente faz o encaminhamento para a unidade escolar mais próxima e que a gente, então, consiga contemplar no projeto, porque é muito importante que esse aluno seja atendido por nós, e faz a alfabetização e o letramento em língua portuguesa, então, no contraturno. Ele vem na aula, então, no seu turno, e no turno contrário ele vem para essa alfabetização. Então, a gente faz toda a integração cultural desses alunos e também a inclusão social, que é muito importante. Então, os resultados obtidos, como disse a colega antes, ainda é algo novo, então ainda é um processo que está acontecendo, mas é a integração dos alunos efetiva dentro da rede, né, para que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam parte do todo da escola, né? A melhoria da habilidade que é da língua portuguesa, que eles consigam entender o professor e que o professor consiga compreender ele também. A redução da distorção série-idade, os avanços que eles são individuais e eles são coletivos também, e o fortalecimento do compromisso da inclusão de uma
de uma equidade para todos os alunos. Ampliação do papel da escola como um espaço de pertencimento, que ele se sinta parte do todo ali dentro, e o favorecimento do diálogo entre a educação e a assistente social, porque isso precisa andar junto para que tudo aconteça, né? Então, eu trouxe alguns resultados obtidos já durante esses poucos meses, e trouxe alguns exemplos para nós. Então, um aluno de 6 anos, ele foi matriculado no primeiro ano do ensino fundamental. Ele chegou no município nesse ano, tá? Ele nunca havia frequentado a escola na Venezuela, então ele não tem a base da educação infantil, ele não sabe pegar um lápis, ele não sabe nem escrever seu nome. E a gente sabe que quando chega lá no primeiro ano, eles já têm essas habilidades, né? Então, a gente precisou explorar a coordenação motora, despertar o gosto pelo aprender, despertar a curiosidade, adquirir as noções iniciais, né, de escrita, e entender que o Brasil é diferente do país onde ele habitava, onde ele vivia, de onde ele veio, né? Então, aqui tem um exemplo, ó, que a gente pode ver. Aqui, nesse primeiro caderno, é quando ele chegou. Vejam, nada, né? Pouca coisa ele sabia. E aqui já é no decorrer de algumas aulas. Opa! E então, a gente tem também outro exemplo de um aluno de 10 anos, que ele foi matriculado, então, no 5º ano. A gente aplicou a prova, porque ele não tinha nenhum documento, né? Então, a gente fez a aplicação da prova nele. Então, ele foi lá para o 5º ano. E qual era a maior dificuldade? Entender o professor, certo? E aqui, então, já alguns resultados, né? Ele sabia escrever no script, já começamos a cursiva com ele, né? Ele já consegue ter uma compreensão do que o professor está falando na sala de aula, né? E, então, outro exemplo, que é o aluno de 12 anos, que ele foi, então, matriculado no 7º ano. Porém, ele chegou no Brasil em 2025, ele ficou 2 meses e ele não encontrava escola, certo? Ele foi em algumas escolas e a família, então, não conseguia compreender, até que ele foi na Secretaria de Educação, onde a gente fez o diagnóstico, e ele tem síndrome de Down, era um aluno de inclusão, certo? Ele não possuía nenhum laudo, ele não tinha algo básico, né? E ele morava no Chile, e segundo os documentos, ele era um aluno do 5º ano. Conforme prevê a legislação, a gente fez o avanço, fez a classificação desse aluno e colocou ele no 5º ano. A gente encaminhou ele para avaliação da equipe multi, juntamente depois para a PAI, e foi contratado, então, uma segunda professora, que é o que ele tem garantia do direito dele, né? Então, ali, qual foi o resultado obtido, então, com esse aluno? Ele teve acesso à inclusão, ele teve uma informação de qualidade referente aos amparos legais que ele tem aqui no Brasil, estar em contato com os colegas da mesma faixa etária, porque ele estando lá no 5º ano, ele não estaria convivendo com alunos da mesma faixa etária dele, né? Uma garantia de uma equidade, certo? E um acolhimento e atenção das suas individualidades. Esse trabalho todo é realizado com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Social, com a promotoria, tá? Lá em Itapiranga eles já têm uma associação dos venezuelanos, a gente tem essa parceria com eles também, tá? E a JBS Aves e Suínos, então a gente é todos parceiros para que isso funcione como deve funcionar. Então, ele não é o que o projeto Imigrante significa para nós, né? Não apenas garante o direito à educação, mas reafirma que a escola é um espaço de transformação, de acolhimento e construção coletiva de uma sociedade mais justa. Então, é o acolhimento, é a alfabetização, é a inclusão e a educação, que é isso que a gente deve ter dentro das nossas escolas também, né? Muito obrigada.
Eu adoro esses momentos que a gente tem de troca de boas práticas, porque a gente vai ouvindo cada experiência rica, né? Então, você trouxe um projeto, que é o projeto Somos Todos Imigrantes, que é tão particular da realidade do seu território. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria destacar aqui com alguns pontos. Primeiro, que é cada política, cada projeto que acontece na sala de aula deve levar em consideração a especificidade local. Né? Qual é a realidade? Então, Joinville foi mostrando para a gente, a realidade é que os meus alunos não estão alfabetizados. Como que eu consigo uma política que ganhe escala do tamanho da cidade de Joinville? Né? Você contou sobre o desafio de ter os alunos nas escolas de tempo integral, mas que não estavam curtindo ficar tanto na escola, desengajados. A própria ampliação do tempo era um desafio. Então, teve todo um trabalho. E agora você conta aqui para a gente a questão da imigração, que é particular do seu território. E aí, o que eu achei bonito que você traz? Primeiro é a valorização de cada criança e da realidade de cada criança. Essa escuta, a criação desse ponto de acolhimento, né? Porque a partir desse ponto de acolhimento, vocês conseguem realizar um bom diagnóstico, fazer o encaminhamento dessa criança para uma escola, da família para uma escola, mas já com uma anamnese. Não, olha, vai para a escola tal e a escola que se vire. Tem todo um trabalho de rede aqui, né? Então, quando a gente fala de trabalhar em rede, também são essas ações, ela se expressa dessas maneiras, né? Depois, você faz um trabalho de alfabetização no contraturno. E tem toda uma organização para que isso possa acontecer. Parece simples, mas tem relação com alimentação, a criança fica na escola, sai da escola, vai. Então, esse trabalho de contraturno em si já é desafiador, né? Depois você consegue fazer um trabalho que é de promoção de integração cultural e inclusão social, com os alunos imigrantes e com os alunos que tenham necessidades diferenciadas e especiais, né? E os resultados que você tem são uma maior integração dos alunos imigrantes na escola, depois uma redução da distorção e da série, porque isso é um elemento que eles vêm com essa questão do tempo, né? Uma maior inclusão. E eu achei muito interessante quando você coloca um fortalecimento do diálogo entre educação e assistência social. Essa deveria ser uma prática comum, mas não é. Por quê? Está todo mundo enlouquecido verdadeiramente, apagando fogo dia a dia na secretaria, né? Então, criar esses momentos de troca e de maior interação, de uma política que ultrapasse só a sua secretaria, é algo que é muito precioso, é uma prática muito interessante. Então, também queria te parabenizar, tá bom? Passou o nervosismo? Que bom. E todos passamos aqui dificuldades, desafios, e estamos aqui para nos apoiar. Bom, a gente fecha aqui as nossas trocas com acompanhamento da alfabetização de Itapema. Vamos ver como é que acontece lá em Itapema, esse acompanhamento. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse painel. Inicialmente, quero agradecer à equipe da Secretaria de Educação de Itapema, que está aqui nos acompanhando também, né? Eu sou professora no município há 34 anos, os últimos 20 voltados para a supervisão escolar. Então, hoje atuo como supervisora escolar dentro da Secretaria de Educação e iniciei esse trabalho lá em 2017. Foi onde nasceu o acompanhamento da alfabetização e conto com a parceria bastante próxima da nossa fono educacional que temos lá no nosso município, que faz um trabalho também voltado para atividades de consciência fonológica com as crianças no período de alfabetização. Vou iniciar, então, dizendo que o que levou a gente a organizar esse trabalho foram os baixos índices de alfabetização nas classes de alfabetização lá em 2017.
nós também havia uma ausência de acompanhamento sistemático do processo de alfabetização e a necessidade de uma formação continuada, alinhada, né, a evidências pedagógicas e a BNCC, que estava também em discussão e sendo finalizada naquele ano de 2017. E, mais praticamente na sala de aula, a dificuldade de articulação entre avaliação, planejamento e intervenção pedagógica. Então, o programa, de certa forma, visa garantir o direito à alfabetização de todas as crianças até o final do segundo ano, promover um acompanhamento efetivo, contínuo e formativo do processo de alfabetização e apoiar os nossos professores com formação continuada, instrumentos diagnósticos e devolutivas pedagógicas. E aí eu vou trazer aqui um pouquinho como que foi essa implementação. Primeiramente, a gente tem que traçar a análise da rede de ensino. Isso a gente fez lá em 2017 e todo início de ano a gente faz isso também, mapeando as características e necessidades da escola, da turma. Então, claro, hoje, né, depois de um trabalho de 8, iniciando o 9º ano de trabalho, a gente já tem mapeado quais são os pontos críticos a serem trabalhados, quais são as intervenções necessárias. Fazemos visitas às escolas com bastante frequência para análise do ambiente alfabetizador, na qual a gente qualifica esse ambiente com orientações e também com ajustes necessários. A avaliação diagnóstica que é realizada são 3 ao longo do ano. Ela ocorre a primeira em março, logo depois da sondagem que o professor organiza, né, no início do ano, em julho e em outubro também. E aí eu preciso destacar aqui que essa avaliação diagnóstica, ela é feita, aqui a gente trouxe o recorte só do primeiro e segundo ano, mas ela é feita em todos os anos iniciais. Então, a gente tem instrumentos de avaliação diagnóstica também para grupos de terceiros, quartos e quintos, com expectativas diferentes, né? Esses instrumentos de avaliação diagnóstica servem para identificar os níveis de escrita, a produção textual e a fluência leitora. Então, a gente cerca o grupo dos anos iniciais como um todo. E promove a integração de uma avaliação diagnóstica ao planejamento docente dos nossos professores. Na formação continuada, ela é alinhada à prática pedagógica. Então, essa praxis, né, com foco em conceitos fundamentais de leitura e escrita, a troca de experiências e boas práticas, consciência fonológica e estratégias multissensoriais. Também realizamos intervenções pedagógicas, a formação também voltada para a produção e reestruturação de textos e para a fluência leitora. Também promovemos devolutivas individualizadas para a equipe gestora da escola, também para grupos de professores. Então, se é diagnosticado um grupo de crianças que apresentam uma certa dificuldade ou um processo de alfabetização um pouco mais lento, a gente tem também propostas de formação lá em loco, né, na sala de aula. Planos de ação também personalizado para cada escola ou para cada turma e um monitoramento e registro da evolução dos alunos. E aí aqui eu trouxe um resultado, a gente trouxe os resultados pós-pandemia, que 2021 foi o ano que a gente retomou o ensino no regular, né? O ano de 2021 ainda estava meio a meio, um grupo uma semana, outro grupo outra, né? Foi retomada de pandemia, então nós tínhamos esses números aí, né? Hoje, dezembro de 2024, a gente já alcança um número de 90% de crianças alfabetizadas no segundo ano. Isso traz maior segurança pedagógica para os professores também. E aí também trouxe aqui, tomei a liberdade, né, de trazer os últimos escritos das crianças. A primeira aqui foi realizada
com um grupo de primeiro ano no dia final de fevereiro, em que a criança praticamente escrevia apenas a primeira letra, né, do objeto. E já agora, a semana retrasada, 25 de abril, já escrevendo as palavras praticamente certinhas. Esse é um grupo de primeiro ano. Então, 30 dias praticamente de intervenção, né? 30, 40 dias de intervenção pedagógica. Aqui uma outra criança também. Então, esses resultados fazem com que a gente tenha uma redução de números de crianças no pré-silábico e silábico. Tá? Claro que ao final do ano elas já estarão escrevendo textos. Aqui uma outra. Pietro também, trazendo apenas as letras iniciais ou fazendo tentativas, né, de escrita como abacaxi, né, já trazendo uma letra para cada som, bonitinho, né? E já na segunda hipótese, já então trazendo todas, olha, percebe-se a intervenção que a professora faz, inclusive, né? Ela acentua todas por conta da sonoridade da palavra. Aqui mais uma. E aí trouxe especificamente essa, porque certamente bola estava escrito na parede, né, gente? Olha lá. Ela copiou, enquanto que as outras, ela trouxe apenas uma letra inicial, ou não, né? Mas já trouxe escada, mesmo trazendo ainda o K, né, como o C e o A. E esse modelo evolutivo que eu gosto bastante de trazer, que foi em 2022, a primeira coleta foi realizada, a primeira avaliação diagnóstica, né, no início do mês de maio, em que a criança estava realizando a atividade só por garatuja, né? E já em julho, depois da intervenção toda por conta das formações que a gente desenvolve com as professoras, a criança já está praticamente escrevendo no nível alfabético, tá? Então, são intervenções bastante pontuais, as professoras, as formações, né, elas têm essa característica de promover boas práticas, fazer as intervenções, a gente discute, a gente aproxima a professora da prática da sala de aula, a gente faz troca de experiência, isso é muito bacana. Né? Então, alguns dos resultados, né, também, fortalecimento da cultura de acompanhamento da intervenção pedagógica, o envolvimento da gestão escolar no processo de alfabetização, que é um compromisso também da equipe gestora como um todo, né? Os impactos que a gente teve no nosso município foi a mobilização da comunidade em torno dessa aprendizagem, a criação de uma política municipal de alfabetização, nós também criamos ela no final do ano passado, né? A nossa diretriz do acompanhamento da alfabetização que existia já no município há bastante tempo virou política, com a ajuda e construção da equipe, e a valorização profissional também por uma lei que visa garantir ao professor alfabetizador uma gratificação, né? A um professor alfabetizador que alcançar a evolução de leitura e de escrita ao longo do ano letivo. E a gente gostaria aqui de encerrar com um pensamento, né, de que a alfabetização na idade certa é possível quando unimos diagnóstico preciso, formação continuada e ação pedagógica intencional. Mais do que cumprir metas, trata-se de garantir o direito fundamental de cada criança a ler, escrever e compreender o mundo que a cerca. E aí, no ano passado, eu e a Joarita, que desenvolve o trabalho junto comigo lá na Secretaria de Educação, e a Silvia, que hoje é a nossa diretora de ensino, mas era a chefe, né, do nosso segmento dos anos iniciais, a gente tem um Instagram, né, onde a gente faz formação e conversa com os professores a respeito desses movimentos, tanto das reflexões com relação ao sistema de escrita alfabética, produção textual, avaliação diagnóstica, a consciência fonológica e como a gente pode atuar isso na sala de aula, né? Então, está aí à disposição para quem quiser nos acompanhar e descobrir um pouquinho mais do trabalho que a gente desenvolve lá. Muito obrigada.
Bom, que experiência rica, né? O quanto quando a gente faz um acompanhamento cuidadoso, a gente consegue ir transformando as realidades num curto espaço de tempo. E eu gosto muito mais da palavra acompanhamento do que monitoramento, né? Porque a gente está acompanhando, a gente está indo junto e para ajudar a transformar essa realidade. E acho que você traz, quando você traz a imagem da escrita das crianças, você traz uma humanidade, né? A gente vai vendo aquelas crianças por trás dos números. Bom, queria destacar alguns pontos aqui, né? Você também relata a importância de um bom diagnóstico e foi a partir desse diagnóstico que você percebe um processo de um baixo índice de alfabetização das crianças no território. E você também, a partir desse diagnóstico, percebe uma ausência de acompanhamento sistemático do processo de alfabetização. As coisas aconteciam, pelo que você vai relatando, muito, cada escola, cada professor realizava da sua maneira, mas não tinha um acompanhamento sistemático. Depois, em todo o seu relato, você mostra uma ótima articulação entre a formação e o acompanhamento e a avaliação, né? Então, os resultados da avaliação, não adianta nada eu avaliar se eu não vou refletir sobre esses resultados. Então, o espaço da formação é o espaço adequado para que ocorra essa reflexão, né? Depois, achei muito interessante essa questão da visita às escolas, porque isso aproxima, tangibiliza tudo o que os dados estão nos mostrando, né? Por fim, eu queria também destacar que a realização da avaliação 3 vezes ao ano e que essa avaliação tem objetivos muito claros e nítidos para todos, a escrita, a produção textual e a fluência leitora. A fluência leitora era um conceito que a gente não usava há 10 anos atrás e vem cada vez mais olhando, ele está mais forte, né? Depois, queria também destacar a questão da formação alinhada à prática, com devolutivas para as escolas. E, por fim, o monitoramento e registro da evolução dos alunos. Tudo isso desembocando nesse pacotinho da política de alfabetização. Bom, agora eu vou abrir para as perguntas. No decorrer, por conta do decorrer da hora, a gente já entrou atrasado aqui. A gente tem diversas perguntas, mas eu vou selecionar uma pergunta que ela cabe para todo mundo, assim, né? A pergunta que vem aqui é: considerando a realidade de cada um desses municípios, qual foi o fator de sucesso que foi a maior alavanca para chegar a esse resultado que vocês compartilham aqui? O que vocês acham que mudou o jogo, sabe? Qual é esse fator de sucesso? Então, começo aqui por você. O que a gente sente que mudou todo esse processo foi o acolhimento dessas famílias, tá? Essas famílias começaram a se sentir acolhidos dentro do nosso município, dentro da rede, e com esse acolhimento, eles percebem que a educação aqui no Brasil, sim, é prioridade, e que eles têm uma nova oportunidade aqui. Então, depende deles também fazer essa diferença. O projeto está ali, as escolas estão ali, os professores também. As famílias agora precisam fazer a parte deles. E com esse acolhimento e com todo esse sistema que tem envolvido, sim, a gente está vendo muita diferença dos nossos alunos e vendo muitos resultados. Agora, na posição de diretora de Secretaria de Educação, eu acredito que o fator essencial é ter as pessoas certas nos lugares certos. Como líder, dentro de uma secretaria, eu preciso analisar muitos contextos de quem eu vou colocar como gerente de educação infantil, como gerente de ensino fundamental, porque elas precisam se conversar, como formadora, como coordenadora da formadora, quem são os diretores da educação infantil, do ensino fundamental. Então, se eu não tiver as pessoas certas, nos lugares certos, com certeza eu não vou ter o comprometimento que nós precisamos para que as políticas sejam implantadas. Então, acredito que esse seja o maior desafio e considero que estamos vencendo em Joinville, porque nós temos uma equipe aí de ponta, liderada pelo secretário Calegari,
E a gente está conseguindo aí fazer uma grande diferença com o slogan que a educação transforma. Então é isso que nós acreditamos e é isso que nós fazemos todos os dias. Eu percebo que a motivação e o entusiasmo foram fatores assim básicos, né, e que a gente percebe bastante. E a questão ali do professor também, né, porque professores inspirados, eles são geradores de mudanças muito significativas. Então, acredito que isso esses três, né, são os principais fatores que a gente percebe. No nosso caso, o que mais foi assim inspirador, né, foi a aproximação do professor conosco, né? A gente está na Secretaria de Educação, mas somos professores da rede, né? Sou professora efetiva, como disse, né? O grupo também que está hoje na direção de ensino, todos efetivos. E a formação continuada como um todo, num modelo em que é fortalecida a prática do professor em sala de aula e ele visualiza os resultados mais rapidamente, é um fator que desencadeia bons resultados, felicidade, né? Então, é mais ou menos isso. Muito bom, gente. Dou por encerrada a nossa mesa. Foi uma maravilha estar aqui com vocês. Eu quero reiterar o meu agradecimento à Prefeitura de Joinville, ao Tribunal de Contas do Estado por esse convite e dizer para que todo mundo que está nos ouvindo que aproveitem ao máximo esses dias aqui de formação, porque as discussões têm sido muito ricas. Obrigada.